tá? Vai indo assim, tá? Quando eu trabalho a parte geométrica, ó, vou começar pela origem aqui, ó, porque não é uma peça simétrica que eu vou desenhar agora. Eu vou fazer um escalonadinho, ó. Vertical, horizontal, ó, tô cuidando, tá? Tá, chega desse cara, tá? Quando chegou na orientação ali, eu parei e vim aqui, ó, daí saiu uma vertical, tá? Eu tenho que sempre cuidar aquela referência tracejadinha, né, que veio aqui, daí eu trouxe na horizontal. Bom, o que eu quero fazer aqui? Eu quero que seja degrau de escadaria? Degrau de escadaria, as alturas e as bases de cada degrau são iguais. Então eu não saio botando cota. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que esse, seguro o CTRL, esse e esse são iguais. E o que falta ainda? Esse são iguais. Não necessariamente o último é igual. O último pode ser um patamar, né? Então, ó, o que está acontecendo aqui? Ó, o último está diferente, ó. Esses aqui são iguais. Conforme o lugar que eu pego no meu esboço, o comportamento que eu observo é um pouco diferente. Vocês observaram? Então você tem que cuidar onde que vocês, quando você vai mexer para ver o comportamento dele, existe uma preocupação, o que pegar. Se você mexeu e esculhambou e não sabe como é que volta, tem esboço complicado, vem aqui, cara. Não tente resolver se tu não achou uma solução assim, ó, eu vou mexer aqui e vai dar certo. Já vem aqui, ó, tá? Volta. Principalmente se tiver arco, tá? Já passei algumas peças para alguns aí que tem arco, concordância. Quer se incomodar, tá? Tente consertar, tá? Se ele distorceu, primeira coisa, gente, ó, a regra, primeira coisa, distorceu, volta, pensa o que vai fazer antes de distorcer de novo, tá? Não fica distorcendo, tentando ajeitar, que daí tu vai esculhambar com tudo, tá? Bom, o que falta aqui no meu degrau? Olha, agora eu já tenho as alturas todas amarradas, tenho as medidas da base, né? Ó, tá tudo igualzinho, né? As medidas de base. O que eu tenho que fazer? Bom, agora eu posso colocar a informação dimensional. Só agora. Não vai colocando e restringindo, e colocando, restringindo, tu vai fazer uma salada e vai se perder na tua salada, tá? Então agora é a restrição dimensional. Eu vou deixar um pouquinho agora o geométrico de lado e vou começar a falar alguma coisa que eu não falei ainda. Ah, isso é novidade, só para não entediar muito vocês, vou passar uma coisa nova também. Quando você fala em restrição dimensional, você tem que prever o que essa restrição dimensional vai causar no teu modelo, se ela se alterar. Porque é por ali que vai ser feita a alteração dimensional, é por essa restrição. Então, dependendo como tu coloca, em que lugar que tu coloca, ele deforma diferente o modelo, tá? Se tu coloca uma cota da direita para esquerda, da esquerda para direita, é totalmente diferente. Ó, você vai colocar uma cota aqui, ó, tá? Uma restrição dimensional. Daqui, dessa face até essa face. Tá? 30. Digamos que seja centímetros aqui, tá? 30 unidades. O que aconteceu aqui? A medida da base aqui, ó, ficou restrita com 30, tá? Agora, se você colocar uma restrição daqui até aqui, em vez daqui até aqui, mas de lá até aqui, o que você restringiu? Não restringiu a base, você restringiu a distância dessa face até essa face, tá? Aí o efeito é totalmente diferente. Essa aqui vai ficar parada nesse ponto e o restante está móvel, tá? A cota é uma restrição dimensional, mas também é geométrica. Uma novidade aqui agora. Na dúvida, seleciona linha. Por exemplo, dimensão, você vai selecionar aqui, ó, dessa linha até essa linha, tá? É uma coisa. Olha aqui, ó, posso mexer
mexer o mouse aqui, ele continua uma dimensão horizontal. Vou chamar de novo. Se eu pegar esse ponto até essa linha, beleza? Continua igual. Porque essa linha aqui me dá a direção. A linha define a direção. Tá? Então, tendo um elemento definindo, já deu. Se eu colocar esse ponto e esse ponto aqui, deu também. Cuidado. Aqui começa a ter alguns erros. Tá? Quando você começa a pegar pontos, você está dando uma dimensão entre esses dois pontos. Então, ó, se em algum momento você perdeu alguma informação, por exemplo, essa vertical aqui, tá? Era o comportamento esperado para o teu esboço? Pode ser que não. Você queria que essa face e essa fossem paralelas, elas tivessem uma distância entre elas. Né? Quando você botou essa distância aqui, você imaginou isso, mas você botou no ponto, não botou na linha. Eu vou voltar lá, ó, e vou apagar essa restrição. Vejam que eu não coloquei de volta o vertical. Até vou colocar, ó, tem o vertical e agora eu vou selecionar o vertical, vou tirar, delete no teclado, tá? Tá fora. Vou voltar para ele parar na posição, ó. Não tem restrição de vertical, tá? Agora eu coloco uma dimensão da linha até a linha. Ok? Olha o que acontece. Amarrou. Então ela amarra geometricamente também, tá? Então eu poderia citar uma série de exemplos para vocês aqui, mas eu vou me estender bastante e já tem uns querendo dormir, né? Então cuidem, tá? No início agora do curso, se você puder pegar de linha até linha, é melhor, tá? De linha até linha. Se tu esquecer de botar uma restrição, digamos, de vertical, horizontal, a própria cota já deu uma corrigida para ti, está te ajudando, né? Quando o contrário, você vai ficar ali perdido. Ah, mas aqui tá, eu já coloquei todas as informações e tá azul ainda. E eu não acho que falta, né? Que já aconteceu aqui nessa turma, né? Tá acontecendo ainda, né? Então, é esse tipo de coisa. Você imaginou, quando você colocou essa medida daqui até aqui, por exemplo, tu imaginou que você estava garantindo essa informação, mas a geometria não estava garantindo, porque você não tinha restrito totalmente, ou alguma alteração que você fez gerou aquela modificação, né? Antes estava, agora não está mais, né? Isso acontece quando está fazendo alteração, e vocês estão num momento que vocês fazem bastante alteração, né? Não dá certo, volta, manda voltar aqui, e às vezes volta mais do que pensou que tinha voltado, né? Então aí começa a perder as informações, tu achou que estava e não está mais, né? Então, com isso você acaba evitando alguns transtornos também. Então, quando você pega entre pontos, vou pegar aqui, ó, ponto e ponto. Ó, tem uma situação aqui, ó, vem para cá, fica vertical. Eu quero uma informação vertical. O que vale é essa linha. A dimensão, gente, ela se refere a essa flecha, a ponta dessa flecha até a ponta dessa flecha. Tá? Então, o texto, ó, ele sempre vai estar se comportando em relação às flechas, tá? Que é chamado linha de cota. Essa linha que tem as duas pontas terminadas com flecha. É a linha de cota, tá? Então, conforme você mexe o mouse aqui, ó, ele vai se adaptando, porque é uma relação entre os pontos. Esses dois pontos têm uma medida na vertical, na horizontal, também na diagonal, né? Então, tudo isso é informado. Agora, se você pegou essa informação aqui, ó, entre pontos, mas eu quero largar para cá e ele mudou, mas eu queria botar o texto aqui, eu quero botar o texto aqui, quero na diagonal, daí ele começa a trocar. O que você faz? Olha o mouse, existe um cadeado no centro do mouse aqui, ó, que está fechado, tá? O que acontece? Tem um botão amarelo ali do mouse também, botão direito, né? Olha só, eu estou nessa situação aqui, clico com o botão direito, que é o botão amarelo ali do ícone do mouse, ó.
Olha o que aconteceu com o cadeadinho. Abriu, tá? E agora? Tá? Viram a diferença? Aí eu tô definindo que eu quero aquela situação e não importa outra coisa. Aí eu vou largar aqui, ó. Beleza, tá funcionando. Mas isso não tem nada a ver com aquela questão da... Ele não restringiu isso aqui, digamos, horizontal, vertical, entre ponto. Tem que pensar assim, ó. Onde eu seleciono o elemento com a cota é onde o SolidWorks está fazendo o reconhecimento da restrição. Ponto, linha é uma restrição, ponto, linha. Ponto, ponto, uma restrição, ponto, ponto. Tá? Eu recomendo que você simule algumas situações, tá? Tentem fazer algumas peças mais complexas, assim, só para gerar problema, tá? Porque gerando problema, tu aprende a solucionar problema, tá? Sem o problema, tu não tem como fazer uma solução, né? Então a gente vai ter que gerar problema. Bom, uma vez aqui, tá? Você, ó, vai mexer, ela tá posicionada naquela situação que você definiu, tá? Ela está definindo aquela distância. Você vai colocar aqui, ó, 200. E aí? 200. Alterar este valor resultaria em uma geometria inválida. O estado anterior do esboço foi restaurado. Tá? Você quer fazer uma alteração que ele não permite, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que você temporariamente, tá? Digamos que tu não entende por que não deixa. Tá, por que não deixa? Eu quero 200. Ah, por que não deixa? Porque lembra que eu recomendei vocês a fazerem primeiro restringe as dimensões dos elementos menores, depois restringe os maiores? Os maiores deformam mais o modelo, né? Então aqui está gerando uma deformação tal na situação que o modelo está aqui, que para chegar em 200 ele gera uma geometria inconsistente, tá? Ela não é válida. E ele está modificando a geometria para você automaticamente para chegar naqueles 200 e não está conseguindo chegar a uma solução válida, tá? Então você pode pegar, o certo é apagar, tá? E começar pelas dimensões pequenas, lá as medidas do degrau, por exemplo. Mas caso você queira forçar isso aqui, clica no botão direito, vai aparecer aqui, ó, acionado, tá? Então, acionado quer dizer que essa dimensão aqui não manda nada. E ela ficou cinza. Quantas vezes ficaram dimensões cinzas aí para vocês? Vocês não sabiam por quê? É porque ele não conseguiu encontrar uma situação válida, ou, por exemplo, você já tinha uma dimensão, ó, vou forçar uma situação aqui, ó. Você colocou uma dimensão na altura do degrau. Beleza, permitida. Mas daí tu disse que todos os degraus são iguais. E aí você colocou uma cota aqui também. Não dá. Tá? Tô botando informação dupla, tá? Aí ele te dá ele faz uma pergunta. Tornar acionado? Aí tu pode dizer assim, ó, tornar essa dimensão acionada. Acionada foi o que eu fiz aqui. Quer dizer, ela não aciona nada, ela é acionada, tá? Se você dizer, não, deixe essa dimensão como acionadora, ela comanda. Tá feita a encrenca, tá? Tem situações que ele vai dar um erro, tá? E tem situações, por exemplo, ó, vou colocar uma dimensão aqui de novo, ó. Eu já vi isso acontecer, ó, tá acionado, ó. Aí tem uma preta e uma cinza. Por que isso aconteceu? Porque você quis dar duas restrições se ele só precisava de uma. Ele só aceita uma, tá? E a mesma coisa se você estivesse pegando uma linha, ó, e você, ao desenhar, você disse que ela era horizontal, tá? Vou encerrar aqui. Depois você disse, não, eu quero que você seja vertical, mas não tirou o horizontal. Ele não deixa. Ele não vai nunca deixar você colocar duas restrições que concorrem. Que concorrem. Se você colocar, por exemplo, um colinear e um paralelo, ele vai continuar paralelo e vai ficar na colinearidade. Beleza? Ele deixa você fazer. Porque não entrou
em controvérsia, né? Aqui entrou, vertical e horizontal, né? É totalmente diferente em termos de geometria, tá? Então, você vai ter que resolver esse problema, tá? Ele diz assim, ó, o vertical que tu colocou agora é erro grave. O amarelinho, tá? É uma atenção, é igual no semáforo, tá? Verde é show de bola. Amarelo, atenção, vermelho, tá na praga, diz um aluno meu. Tá na praga. Então, quando isso acontecer, existe como resolver, tá? Tem como o programa te ajudar a solucionar. Mas agora a gente não está em uma condição ainda, manda voltar, tá? Acostume a usar esse comandinho aqui, que ele é milagroso, tá? Apareceu, deu algum problema ali, ó, destruiu, volta, tá? Esse aqui? Ctrl Z, ou voltar, né? Desfazer, tá? Bom, aí, aqui, ó, vou modificar. Tá vendo o que acontece quando aumenta, ó, do 150 e ia para 200, né? Olha lá o que está acontecendo, ó. Aqui, ó. Olha o que acontece, ó. Tá indo para lá. Agora, se você mexeu ali e agora clicou e diz agora você é acionador. Beleza. Quero 200. 200. Tá? Só que, ó, tá? Esse cara aqui, ó, nós esquecemos, ele estava restrito pela cota e foi apagada a cota. A restrição dimensional foi apagada. Então, ele era o causador do problema, tá? Conforme se distorcia, esse cara aqui deitava, tá? Então, esse também pode ser um problema. Vamos verificar. Vou voltar com esse cara aqui na situação anterior, ó. Volto. Tá? Voltei. Aqui, ó, não está vertical, agora eu vou deixar. Vou voltar agora essa cota aqui sendo uma acionadora. E vou mudar para 200. Opa, era aquele elemento lá que estava gerando o problema, tá? Então, você tem como descobrir o que causou o problema aí. Normalmente, o projetista tem essa curiosidade. O que está causando o problema? Se você tem a curiosidade, você vai aprendendo com o programa, tá? Você descobre, ó, quando tem uma situação assim, dá esse tipo de problema, tá? Tinha colegas meus dizendo, não sei por que tu faz assim, tu sabe que vai ser complicado, que vai dar erro para tudo que é lado. Eu gosto que dê erro. Eu dizia para ele, eu adoro ver essas coisinhas vermelhas aí aparecendo tudo que é lado, né? Porque eu tô aprendendo, tá? O normal é fugir do problema. O projetista encara problema. Ele adora problema, porque ele gosta, ele não vai ter o que resolver se ele não tiver um problema, né? Então você tem que acostumar com isso. Tá com problema? Legal. Aí que dá aquele gás, né? Deu um pau, mas tenta descobrir por que deu problema. Tá? O segredo é esse. Sempre tenta descobrir, tá? Se tu tem tempo, às vezes não tem tempo para ficar, né, correndo atrás. Tá. Certo. Também, deixa eu me lembrar de uma situação que vocês estavam trabalhando. Vou pegar uma peça que vocês modelaram, qualquer uma aqui. Peguei essa aqui, tá? Não pensei em nada, peguei ela, tá? Essa peça aqui, se não me engano, foi uma que eu fiz de duas formas. Foi uma que eu fiz de duas formas diferentes. Ou foi a outra, tá? Tanto faz também, tá? Essa peça aqui, ela foi criada numa sequência que foi usado esse recurso, tá? Tirar da perspectiva aqui, ó. Foi usado o comando de extrusão, né? Ressalto estudado com a opção fina ativa, ó. Recurso fino, tá? Aí eu pergunto pra ti, podia ter feito de outro jeito? Cara, eu consigo desenhar essa peça de várias formas. Várias. Qual é a melhor? Se tu pensar como desenhista, não tem melhor. É aquela que tu pensou primeiro e saiu batendo bala, né? O projetista, ele tenta entender o modelo,
a aplicação do modelo, a necessidade do modelo, se ele alterar, o que vai alterar, e aí com base nessas alterações que ele vai sofrer, igual no esboço ele vai se deformando, também o 3D também tem seus recursos, volumes ali que tem. Vocês vão chegar logo vocês vão chegar nos 3D que envolvem muitos recursos. Aí vocês vão ter que mudar a ordem de criação, voltar no tempo, mudar a estratégia, você perde no meio do caminho, né? E aí vocês vão ver que você planejar é o segredo. Para, analisa, tenta enxergar todas as etapas que tu vai seguir, tá? Ou pelo menos até uma altura que tu sabe, até ali eu consigo ir, beleza, depois eu penso de novo, tá? E aí vai construindo. Você com certeza vai chegar a situações mais tranquilas, mais legais, tá? Bom, quando você vai começar uma modelagem, você tem duas coisas que você precisa planejar: o plano que tu vai fazer o esboço e que recurso tu vai utilizar para criar aquela geometria. Vai precisar um tal de recurso, tá? Para fazer essa geometria eu preciso desse ressalto base varrido aqui. Vocês ainda não aprenderam, mas digamos que vocês já soubessem que precisa desse aqui, tá? Bom, você já conhece o comando, você sabe como é que ele se comporta. Agora você vai ter que planejar. Qual plano eu vou precisar? É uma preocupação. Aí tu tem que decidir. Eu vou pegar um plano desses padrões do software, um desses três aqui, ou eu posso pegar um plano do meu modelo. Tem que ser uma face plana, tem que ser uma superfície plana. Se ela for qualquer grau de irregularidade, gente, qualquer grau de irregularidade, não é plano, tá? É obrigatório, plano. Se você não trabalhar num plano, aí você tem que abrir um esboço que a gente ainda não viu, que é o esboço 3D, tá? Aí o esboço 3D, aí não tem. Aí o plano é conforme o que você for criando, ele vai, digamos assim, virtualizando um plano, tá? Existe um plano, mas ele está relacionado com o elemento que você fez, tá? Esse é um recurso mais para frente. Você dá umas distorcidas no cérebro de alguns, tá? Porque ele vai para o espaço, tá? Então, não é muito utilizado, tá? Salvo em algumas situações específicas, mas a gente vai ter que aprender, tá? O esboço 3D é muito importante. É um recurso de produtividade, eu considero, o esboço 3D. Bom, então, se eu dissesse para ti, ó, o melhor recurso para fazer esse cara aqui era eu começar com uma base retangular, fazer toda a altura, depois tirar esse material aqui com um esboço lateral, cortando bastante, e depois fazer um esboço e tirar esses furos e tal. Eu posso dizer, não, é essa face aqui, daí eu gero um ressalto para lá, e depois eu crio um plano no meio aqui, jogo para os dois lados, né? Também pode ser. Eu posso começar uma peça redonda e começar a tirar material e deixar ela quadrada, né? pode viajar bastante aqui para chegar nesse volume final, tá? O que importa é o volume para o desenhista, mas vocês não podem pensar assim. Não é o volume que importa, é o comportamento da peça. Quando você vai fazer uma alteração nessa peça, como é que ela se comporta? Olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um comportamento da peça, ó. Tá vendo isso aqui? Isso é uma intenção de projeto. Isso é um stand 3D que está fazendo, tá? Ele é o cursinho que eu mostrei lá, que ativa alguns recursos, né? Então, ó, isso aqui é uma intenção, tá vendo, ó? Se isso aqui mudar, ó, o que vai acontecer? Vai sumir os furos, ó. Observe à esquerda lá, ó, que o recurso de corte aparece um vermelhinho. Apareceu o vermelho, se preocupe, né? Daí é um problema grave que tu tem que solucionar. Se for amarelo, dá uma olhadinha. Se tu acha que precisa resolver, resolve logo. Se não for de urgência, pode deixar, pode continuar. E resolve depois, tá? Ok? Então isso aqui tudo determina a tua estratégia. Ó, tá vendo aqui, ó? Deu pau em tudo, ó. Vermelhou tudo, tá? Então, esse comportamento desse modelo é diferente
do comportamento de um modelo que foi pensado para não dar pau. Tá? Tem possibilidade de aumentar essa espessura, por exemplo. Se aumentar a espessura vai dar algum erro? Não. Né? Então, é tudo assim, ó. Tu tem que imaginar o negócio se mexendo, tá? O negócio é planejar para frente, sempre, tá? Que é o ato de projetar. Certo? Aqui eu não vou salvar nada, vou fechar. E eu gostaria agora de saber de vocês. Então, vamos parar um pouquinho o vídeo. O que vocês gostariam de perguntar a respeito do que foi falado até aqui? Essa é uma revisão, né? E daqui em diante a gente passa para um novo nível, tá? Parte de ressalto base, esboço, básico de esboço, tá? E revolucionado, salto revolucionado, é até agora. Registre a aula 17. De agora em diante começo a mostrar outros recursos, tá? E aí vocês têm que correr atrás por conta. Vão voltar nesses vídeos aqui, vão olhar 10 vezes se precisar cada um dos vídeos, mas corram atrás, não fiquem com dúvida. Sim? Acho que não sei se eu não mostrei como eu restringi. Eu ia mostrar como eu fiz a porta, a escada. A escada? Ah, posso. Não era o objetivo, mas vamos fazer rapidinho aqui, ó. Bom, eu vou fazer aqui um zigue-zague, ó. Só tô cuidando, ó. Aqui, ó. Cuidei aqui, ó, a origem, né? Cliquei, voltei e fechou, tá? Primeira coisa, então, restrição geométrica. Esse e esse são iguais. Esse e esse são iguais também. Agora tu avalia o comportamento. Você não tem muita experiência, você avalia. Se você tem experiência, você já enxerga. Opa, aqui era para estar igual. Eu acho que eu fiz 2 vezes a mesma coisa, né? Então, ó, agora eu ajeitei os degraus, tá? Ele vai acabar pegando o maior, né? Pela ordem da seleção. Então, feita a restrição geométrica, eu vou para dimensional. Por onde eu começo? Pela menor medida. Um degrau normal, ele tem 180 milímetros de altura, tá? Padrãozinho. Ó, peguei a linha, gente. Eu não peguei 2 pontos, peguei a linha, tá? Tentem pegar a linha. Enquanto vocês não tiverem craques, pegue o elemento, não pegue os pontos dele, tá? Vamos trabalhar assim. Peguei a linha, aqui eu tenho 300 de base, tá? Quanto você quer aquele patamar? Normalmente não é essa medida que importa, é o patamar. Mas pode ser que é essa medida aqui que importa. Tem um espaço lá que tu, né, não pode passar daquela medida. Mas aí tu pode fazer assim, ó. Você pode colocar aqui a medida do patamar, eram 2 metros. Beleza. Ah, mas quanto deu aqui? Que é uma medida de controle. Daí tu diz que ela é acionada. E ele vai ficar ali, ó. Aí você vai mexendo, qualquer cota que tu mexer, ele vai estar demonstrando. Aí você vai poder ficar atento. Ó, aquela medida ali não pode passar de 2,85, tá? Mas você queria um patamar de 2 metros. Restringiu por aqui, tá? Por algum motivo tu quer continuar com essa restrição aqui. Então tu vai observando, vai trocando e mantém a restrição aqui, só que visualmente tu tá lá, tá? Não quer dizer que tu não possa ter, por exemplo, uma cota de altura aqui também, ó. Só que tu tem que deixar acionada, ó. E aqui, aí você sabe a altura lá, ó, mas ela não está controlando o teu modelo, tá? Ela é acionada. Pode deixar ali. Alguma pergunta aqui? Poderia botar essa? Se você quisesse que essa restringisse, tá? Poderia colocar essa se você quisesse que essa restringisse, tá? Algumas situações você consegue no ambiente 3D, tá? Outras situações você consegue no ambiente do esboço. Tem que ver como tu quer que isso aqui se altere, e daí tu opta pelo 3D ou pelo esboço. Se tu tivesse uma situação, por exemplo, tá? Tem uma situação aqui, já que você perguntou, ó. Eu tenho uma porta que tem que ter 720, não tem jeito, tá? Então, eu vou dizer assim, ó, mas eu quero o padrão dos degraus, então eu vou deixar o último aqui, ó, que o último fique fora do padrão, ou o primeiro fora do padrão. Ah, só tem que cuidar esse aqui, tá? Só tô dando um exemplo aqui que
Pode acontecer, mas degrau diferente pode gerar um acidente, né? Então aqui, ó, agora você controla, ó, 700. Opa, olha ali, ó. Também não estava na vertical. Então o que você faz aqui? Isso aqui tem problema, tá? Tem problema. Vamos pegar aqui, ó. Vamos corrigir esse problema. Eu vou apagar aqui, ó. Primeiro, vertical. Opa, mas aí restringiu também. Vamos verificar por quê. Continua a igualdade aqui, ó. Apaguei. Agora sim. Agora eu posso pegar aqui, ó. Comando e 180, tá? E agora deixou esse aqui, ó, com 160 milímetros, tá? Aí tu pode fazer a tua avaliação. Bom, pode ser assim ou eu vou distribuir entre os degraus a medida? Tá? Se você optar por redistribuir entre os degraus, o que tu vai fazer? Tu vai tirar essa medida que controla ele e vai dizer não, esse agora é igual também. E aí, esse aqui determina. Esse dividido em 1, 2, 3, 4. Automaticamente todos ficaram com a mesma medida. Tá? Vai conferir aqui. Se você não quiser que essa caixa sempre apareça, pode dizer, não perguntar novamente. Eu estou deixando porque é didático, tá? Ó. Todos iguais. Ele faz a distribuição geometricamente, tá? Então, tem muitas soluções. Na verdade é isso. Não existe a ideal. O projetista vai decidir. Você precisa decidir. Você precisa estar preocupado que você está dando uma inteligência para o teu modelo. Se você não se preocupasse só desenhando, vai se complicar um pouquinho mais, eu diria, tá? E é bom que vocês já vão se acostumando, tá? Então vamos encerrar por aqui esse vídeo e na sequência agora nós vamos começar a trabalhar algumas coisas novas, tá? Até o próximo vídeo então.